por si só é gigante, né? A história do Vasco e tudo. E esses elementos, e até o próprio vascaíno em São Januário, levou o Vasco, tirou o Vasco da Série B. Essa identidade vascaína, ela é muito forte. Isso não só aos olhos da gente que está aqui no futebol carioca, mas também a nível nacional, né? E assim, eu li uma matéria ontem, que eu fui no Trivela, que eu fiquei muito feliz. Todo mundo sabe que o Pedrinho, que é o presidente do Vasco, é um grande amigo meu. Eu sou muito fã do caráter que tem Pedrinho. E eu não sei se todo mundo sabe, eu não sei se vocês viram essa matéria. Pô, o Pedrinho, ele tá levando funcionários para viajar, para viver a rotina do clube no jogo fora. Funcionários que nunca, às vezes, nem andaram de avião para viver esse clima de Vasco da Gama, né? Ele fez isso com 4 funcionárias e ele custeou a viagem, porque assim, o Pedro tem uma condição maneira, né? E tá correndo aí para deixar o Vasco novamente bem financeiramente, mas não tá usando o dinheiro do Vasco para isso. Ele pagou, as funcionárias ficaram muito felizes, viveram a rotina do Vasco. Eu acho isso importante demais na posição dele de presidente. Ele é um cara humano, porque o Vasco da Gama é isso. Pedrosa, eu fiquei muito feliz e quero que você fale sobre esse jogo. Quem está metendo o pé em relação ao elenco e quem não vai jogar por questões clínicas, Pedrosa? Vamos lá. Zé Gabriel foi para o Coritiba. Praxedes foi para o Atlético Paranaense. E agora o Serginho foi para o Criciúma. Foi anunciado ontem pelo Criciúma que vai pegar o Vasco. Exatamente, mas o Serginho não joga esse jogo. Que isso? Que pena. Que pena. Veneno. Além do ex, pô. Eu acho que o torcedor do Vasco ele é muito grato ao Serginho, né? Porque o Serginho foi o cara que fez o gol da manutenção do Vasco na Série A no ano passado. Mas, de fato, é um jogador que não estava recebendo espaço, era um jogador que não fazia parte dos planos, e foi muito bem negociado aí um empréstimo até o final do ano, enfim. Eu acho que é uma saída bem feita pelo Vasco da Gama para esse alívio. E o Maicon não vai jogar no domingo, porque o Maicon sentiu um problema muscular, não deve jogar, né? Então o João Vitor assume essa vaga, que era até uma substituição que era natural, tá, Fernanda? Com o tempo, eu acho que o João Vitor iria ganhar essa vaga, não sei se do Maicon ou do Léo, mas ele iria ganhar uma vaga aí na zaga. Então, não é bom também para o Maicon, que já tem uma idade avançada, e dar uma descansada, é um atleta que se dedica muito. É um Vasco da Gama que tem essa dúvida aí do Verratti, mas eu duvido muito que ele não vai jogar. A não ser que ele não vai jogar. Eu acho que ele vai viajar, Fernando. O Verratti é muito dedicado, assim, mas é só uma opinião minha. E o Lucas Piton treinou normalmente, vai para o jogo, como a gente trouxe ontem. Tem um provável aí da sua cabeça? Eu acredito que seja um time muito parecido com o que vem acontecendo nos últimos jogos. O Léo Jardim, na direita o Paulo Henrique, o João Vitor na vaga do Maicon, Léo, Lucas Piton. Hugo Moura, Cocão, e aí o Adson, junto com o Payet, na esquerda o David, no ataque o Verratti. Payet vai jogar? Isso, vai. Então vou assistir o jogo. Vai. Adoro ver o Payet jogar. Inclusive, ele faz um ano de Vasco hoje. Hoje? Um ano de Vasco hoje. Parabéns, Payet. Um ano de Vasco, muito legal. Qualquer um que faz isso. E que contratação do Vasco. Olha aí, põe na tela. Cadê? Chegou a hora de curtir a maior cortina de fumaça, porque eu tinha vencido ele e não se falou nada. Lembra? Verdade. Eu sei muito bem. Não trouxeram a Pantera Negra. Exatamente. Foi esse dia. A cortina de fumaça, isso aí. Eu respeito muito o Tigre, Conheço muito bem. Tem que ir devagar, tem que ir devagar. É posto, é cano. É verdade. Né? Isso, o Tigre é posto, Tem o Tigre isso. é cano, o Tigre é time. Cuidado. Põe na tela. Eu perdi para eles lá. O vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é de que Vasco, Vitória e Santos tentaram a contratação de Thales Brenner, atacante que atua pelo lado do campo, foi revelado no Fluminense e fazia sucesso lá na Ucrânia, mas o Kashima Antlers do Japão foi mais rápido e oficializou nessa quinta-feira a contratação do atleta, operação intermediada pelo empresário Marcelo Robalinho, o mesmo Robalinho que agencia a carreira de Igor Silva, atleta que pertence ao Lohan e que foi alvo recentemente de Fortaleza Internacional. O Lohan tem um novo técnico que não pretende abrir mão do atleta brasileiro. E galera, só para detalhar para vocês sobre a situação envolvendo o Thales Brenner, era um jogador de 26 anos de idade e vai ficar no Kashima até o começo do ano que vem. Portanto, o Vasco perdeu uma oportunidade. Jogador que atua ali como meia ofensivo, também atua como meia pela esquerda e meia pela direita. Ele faz ali a função, não é exatamente um ponta, é um cara muito mais construtor do que propriamente de velocidade, que parte para cima. Ele tem 1,71 de altura e até como disse Nicola, passou pelo Fluminense, Mirassol, Noroeste, Vila Nova, equipes lá de fora também, e agora vai para o Japão,
onde irá atuar no Kashima Antlers. Portanto, o Vasco perde uma oportunidade de mercado para um time japonês. Alex Arce é aquele jogador que chegou a negociar com o Corinthians, existia otimismo no Timão em relação a um acordo, tudo porque o Alex Arce pretendia jogar no Brasil. A LDU foi intransigente, exigiu 4 milhões e meio de dólares por 80%, sem acordo. O Corinthians já encaminhou a contratação de Héctor Hernandes, português de 28 anos de idade, que estava jogando no Chaves, português não, espanhol de 28 anos de idade, que jogava no Chaves de Portugal. Pois bem, nessa quinta-feira eu conversei com o Santiago Meirelles e ele afirmou que o Vasco fez a seguinte proposta: empréstimo até o fim da temporada, o Vasco paga uma compensação financeira e se pintar proposta pelo Alex Arce nesse período e a LDU quiser vender, não precisa pagar nada ao Vasco por taxa de vitrine. A LDU só devolve a grana do empréstimo. A LDU ainda não se manifestou sobre essa possibilidade, mas vejo com poucas chances de acontecer, até porque a LDU não pode se desfazer do seu principal jogador, especialmente por empréstimo. Já o Flamengo, segundo o empresário, fez uma sondagem para entender as condições, tudo por causa da chance iminente de o Gabigol deixar o clube. A tendência é que o Gabigol fique somente até dezembro, e agora, por conta da situação do Carlinhos, que é um cara que não conseguiu se firmar no rubro-negro, o Pedro é o grande titular. Só para arrematar, perguntei se o Corinthians ainda tinha alguma possibilidade de negociação. Santiago Meirelles disse que não e revelou que o Atlético Paranaense e o Fluminense também tentaram conversas com o Atlético Paranaense. A negociação já está descartada, não houve acerto entre os times. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as atualizações de Jorge Nicola sobre Alex Arce, jogador que eu estou acompanhando aqui agora. Ele fez gol na última partida da LDU frente à equipe do Lanús, né? Ele fez um gol. Cara, para você ter ideia, ó, nas últimas 5 partidas, o Alex Arce tem um total de 5 gols e 1 assistência. Jogador de 29 anos de idade, tem vínculo até final de 2026 com a equipe da LDU. Baita jogador, cara. Jogador que já fez gol na equipe do Fluminense. É um cara que realmente é um baita atleta. É um cara que faz ali a função de 9. É um cara que é móvel também. Ele tem 16 jogos na LDU, com 17 gols e 2 assistências. Uma média muito interessante de Alex Arce. Ele, se viesse para o futebol brasileiro, não só para o Vasco, né, mas para o futebol brasileiro, seria muito interessante. Ele também passou pelo Independiente Rivadavia, que é lá da Argentina. Ele passou no ano passado na Série B da Argentina, primeira B, né, como eles chamam. Ele fez 25 gols em 31 jogos. Então, a gente vê aí, ele vem de uma campanha espetacular, uma fase artilheira nas últimas 2 temporadas. E, cara, o Vasco fez a proposta, já deixou na mesa, e seria um baita jogador para atuar até mesmo junto de Pablo Verratti no ataque do Vasco da Gama. Você conhece Alex Arce? Quero saber a sua opinião relacionado a esse jogador. E agora, hoje, lembrando isso também para vocês, galera, faz 1 ano que Payet chegou no aeroporto do Galeão para se tornar o novo reforço do Vasco. Ele que tem 37 anos de idade, jogador já veterano e que é muito importante para o meio de campo do Gigante da Colina. Ficou um tempo lesionado, fez bastante falta e agora está retomando novamente com a sequência de partidas e está sendo muito interessante para o esquema do técnico Rafael Paiva. E agora, rapaz, o João Vitor falou sobre a saída de Ramon Dias do Vasco da Gama e olha, soltou o verbo, hein, cara? Vamos ver agora o que ele falou sobre essa situação relacionada à saída de Ramon Dias. E tá aí o vídeo para vocês, galera. Vou colocar para vocês acompanharem nesse momento. Lembrando que isso aí foi uma exclusiva para o canal Mário Coelho. Vamos ver agora o que João Vitor falou sobre a situação da saída de Ramon Dias. Então, para mim, não senti nem um pouco. Acho que foi a melhor escolha a ser feita. Não estava mais fazendo com que um grupo jogasse. Também, no meu modo de ver, fazer algumas escolhas erradas. Mas não vou ficar entrando muito nesse mérito aí. Então, portanto, rapaz, você conseguiu acompanhar nesse momento o que falou o João Vitor sobre a situação de Ramon Dias. Agora, aproveitando para atualizar vocês sobre a situação envolvendo o Serginho, o Carlos Bebert, né, lá do canal do Pedrosa, passou a seguinte informação: Vasco e Criciúma irão dividir os salários do atacante Serginho durante o período de empréstimo.
o Criciúma irá arcar com 60%, já o Vasco da Gama irá arcar com 40%. Portanto, informação muito importante, o Vasco vai se livrar um pouco mais aí de metade do salário do Serginho, que vai ser emprestado lá para a equipe de Santa Catarina, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixa o like, é muito importante. Compartilha o vídeo para geral. Lembrando, essa meta é alcançar 40 mil. Falta muito pouco, cara. Falta só 700. Eu conto muito com a sua ajuda e com a sua moral, beleza? Valeu, tamo junto. E é nóis. Fui!